pessoas, eu sou o professor Jefferson Antunes do canal Pesquisa e Jogos e hoje nós vamos falar sobre um assunto que tem tirado o sono aí de muita gente, a Resolução 510 de 7 de abril de 2016. Essa resolução, que é do Conselho Nacional de Saúde, ela vem para legislar sobre a ética em pesquisa, especificamente das áreas de ciências sociais e ciências humanas. As áreas de saúde e outras áreas já têm os seus próprios códigos de ética em pesquisa, mas apenas em 2016 é que as ciências humanas e sociais estão bem regulamentadas. Existiam, antes disso, alguns pareceres, alguns documentos que versavam sobre a ética em pesquisa. Então, o que é que nós vamos fazer hoje? Eu separei aqui para vocês os principais pontos da Resolução 510. Nós vamos fazer uma leitura comentada desses principais pontos. Para isso eu estou usando aqui o Mendeley. O pessoal que já viu o nosso vídeo de Mendeley sabe como é que funciona. Eu fichei praticamente aqui a resolução. E nós vamos fazer uma leitura comentada para ajudar você a tirar suas dúvidas. E só lembrando, se você quer apoiar o canal Pesquisa e Jogos, considere se inscrever na promoção Kindle Unlimited, que garante a você 30 dias gratuitos de acesso à plataforma de e-books da Amazon. Lá você vai encontrar diversos livros, vai encontrar muito material que pode ajudar a sua pesquisa. Então, considere acessar a promoção Kindle Unlimited através do link que nós vamos deixar aqui na descrição. Então, bora lá falar sobre ética em pesquisa nas ciências humanas e sociais. Então vamos lá, Logo no início vai ter uma apresentação aqui, sobre a Resolução 510 de 7 de abril de 2016. Ela é da plenária do Conselho Nacional de Saúde, certo? Tem aqui os dados da reunião e tudo mais, mas o que é que interessa para a gente? Eu marquei esses pontos aqui porque são justamente os pontos principais, que tem tudo a ver com tudo que está dentro desse documento. Então, primeiro, considerando que a ética é uma construção humana, portanto histórica, social e cultural, considerando que a ética em pesquisa implica o respeito pela dignidade humana e a proteção devida aos participantes das pesquisas científicas envolvendo os seres humanos, considerando que o agir ético do pesquisador demanda a ação consciente e livre do participante, considerando que a pesquisa em ciências humanas e sociais exige respeito e garantia do pleno exercício dos direitos dos participantes, devendo ser concebida, avaliada e realizada de modo a prever e evitar possíveis danos aos participantes. Considerando que as ciências humanas e sociais têm especificidades nas suas concepções e práticas de pesquisa, na medida em que nelas prevalece uma concepção pluralista de ciência, da qual decorre a adoção de múltiplas perspectivas teórico-metodológicas, bem como lidam com atribuições de significados, práticas e representações, sem intervenção direta no corpo humano, com natureza e grau de risco específico. Essas aqui são as principais considerações que norteiam tudo. Indo lá para baixo, a gente vai ter aqui o primeiro artigo. E se você está com dúvida se sua pesquisa tem ou não que ser enviada ao Comitê de Ética em Pesquisa, bem, aqui é onde você vai encontrar essa resposta. Então vamos lá para o artigo 1. Esta resolução dispõe sobre as normas aplicáveis à pesquisa em ciências humanas e sociais, cujos procedimentos metodológicos envolvam a utilização de dados diretamente obtidos com os participantes ou de informações identificáveis, ou que possam acarretar riscos maiores do que os existentes na vida cotidiana, na forma definida nesta resolução. Então aqui no parágrafo único, ele vai dizer o quê? Não serão registradas nem avaliadas pela Comissão de Ética em Pesquisa pesquisas de opinião pública com participantes não identificados. Aqui vai se encaixar as pesquisas que vão trabalhar com opinião, percepção social e memória, desde que sejam não identificadas. Pesquisas que utilizem informações de acesso público, como documentos públicos, páginas de prefeituras, páginas do governo federal, pesquisas que utilizem informação de domínio público,
né? Nós temos vários tipos de informação de domínio público, entre livros, cartas e outros. Pesquisa censitária, para fazer recenseamento. Pesquisa com banco de dados, cujas informações são agregadas sem possibilidade de identificação individual. Então, se está no banco de dados e não dá para identificar, pode usar. Pesquisas realizadas exclusivamente com textos científicos para revisão da literatura científica, ok? Pesquisa que objetiva o aprofundamento teórico de situações que emergem espontaneamente e contingencialmente na prática profissional, desde que não revelem dados que possam identificar o sujeito. Aí vai entrar o quê? Os relatos de experiência da prática profissional e atividades realizadas com o intuito exclusivamente de educação, ensino ou treinamento sem finalidade de pesquisa científica, de alunos de graduação, de cursos técnicos ou de profissionais em especialização. Então vamos lá. Aqui está dizendo o que é que não precisa passar pelo comitê de ética, certo? Só que logo aqui embaixo, o que ele vem dizer? Não se enquadram no inciso antecedente os trabalhos de conclusão de curso, monografia e similares, devendo-se, nesses casos, apresentar o protocolo de pesquisa ao comitê de ética em pesquisa. Então, se você vai fazer TCC, monografia, não, caso o seu TCC seja uma monografia, dissertação ou tese, você é obrigado, se vai trabalhar com pessoas, você está obrigado a passar pelo comitê de ética. Então, o que é que não passa? Dentro desses pontos aqui, dentro desses 8 pontinhos que nós analisamos, artigos científicos, capítulos de livro, resumo expandido, né? Se esses 4 tipos de publicação científica se enquadram em um ou mais desses 8 pontos, eles não precisam passar pelo comitê de ética em pesquisa. Então vamos lá. Tem algumas definiçõezinhas que está aqui no capítulo 1, certo? Que o documento vai definir. Ele vai diferenciar consentimento livre e esclarecido de assentimento livre e esclarecido, certo? O que é o assentimento livre e esclarecido? Digamos que é uma pessoa, um adolescente, um menor de idade, ou uma pessoa que não tem como consentir a sua própria participação. Ela pode participar? Pode. Você vai esclarecer ela do mesmo jeito, tem que ter um esclarecimento dela, mas sempre tem que ter a autorização, o esclarecimento e o consentimento de uma pessoa, pelo menos, que seja responsável por essa pessoa. Assistência aos participantes da pesquisa. É aquela prestada para atender danos imateriais decorrentes direta ou indiretamente da pesquisa. Se sua pesquisa causar dano às pessoas, você é responsável por sanar esses danos, basicamente. Confidencialidade é a garantia do resguardo das informações dadas em confiança e proteção contra a sua revelação não autorizada. E consentimento livre e esclarecido, que é obrigatório, né? Anuência do participante da pesquisa ou de seu representante legal, livre de simulação, fraude, erro ou intimidação, após esclarecimento sobre a natureza da pesquisa, sua justificativa, seus objetivos, métodos, potenciais benefícios e riscos. Então, você tem que esclarecer a pessoa, seja ela a pessoa que vai ser entrevistada ou a responsável pela pessoa que vai ser entrevistada, por exemplo, né, que vai preencher algum questionário, ela tem que estar esclarecida do todo da pesquisa. Métodos, objetivos, justificativos, possíveis benefícios e possíveis riscos. E nesse capítulo 1 ele explica todos esses dadozinhos aqui, bem direitinho. Vamos lá, vamos à frente. Ele também vai delimitar o que é a pesquisa em ciências humanas e sociais, aquelas que se voltam para o conhecimento, compreensão das condições, existências, vivências e saberes das pessoas e dos grupos, em que suas relações sociais, institucionais, seus valores culturais, suas ordenações históricas e políticas e suas formas de subjetividades e comunicação, de forma direta ou indireta, excluindo as modalidades de pesquisa que envolvam intervenção. Então, tudo isso é considerado pesquisa em ciências humanas e sociais. E claro, ele vai explicar também o que é privacidade, certo?
Privacidade, direito do participante da pesquisa de manter o controle sobre suas escolhas e informações pessoais e de resguardar sua intimidade, sua imagem, seus dados pessoais, sendo a garantia de que essas escolhas de vida não sofram invasões indevidas pelo controle público, estatal e não estatal, e pela reprovação social a partir de características ou resultados da pesquisa. Então você tem que garantir a privacidade, e aqui ele explica o que é privacidade. Vamos lá para o capítulo 2. Aqui nós temos os princípios éticos das pesquisas em ciências sociais, em ciências humanas e sociais. Vamos lá. Ponto importante: defesa dos direitos humanos e recusa do arbítrio e do autoritarismo nas relações que envolvam os processos de pesquisa. Então, se a pesquisa não respeita os direitos humanos, ela não é ética, não precisa ir para o comitê, nem precisa ser feita, certo? Tem que respeitar os direitos humanos, certo? Empenho na ampliação e consolidação da democracia por meio da socialização da produção do conhecimento resultante da pesquisa, inclusive em formato acessível ao grupo ou população que foi pesquisada. Então, por favor, depois que você terminar a pesquisa, apresente, envie, grave um vídeo, um áudio, manda um zap, explicando a pesquisa, os resultados, certo? Recusa de todas as formas de preconceito, incentivando o respeito à diversidade, à participação de indivíduos e de grupos vulneráveis e discriminados, e as diferenças dos processos de pesquisa. Então, você tem que respeitar as pessoas, incentivar a diversidade, nada de preconceito, certo? Nada de ser invasivo com a questão de diversidade, com a questão de gênero da pessoa. Senão, mais uma vez, sua pesquisa não precisa ser feita, você não é um bom pesquisador, basicamente não é um bom pesquisador. E aí, vamos lá. Garantia do assentimento ou consentimento dos participantes das pesquisas. Esclarecimento sobre seu sentido e implicações. Toda pesquisa, mesmo que não vá para o comitê de ética, tem que ter essa garantia do assentimento ou consentimento dos participantes. Isso é obrigatório. A garantia da confidencialidade das informações, da privacidade dos participantes e da proteção de sua identidade, inclusive do uso da sua imagem e de sua voz. Certo? Não é só o que a pessoa diz, mas se você grava um áudio, grava um vídeo, você tem que ter resguardado aí a confidencialidade dessas informações. Geralmente o que a gente faz quando trata em entrevista? A gente não coloca o nome da pessoa que foi entrevistada, né? Geralmente a gente faz isso. Você pode colocar um apelido, né? Assim, não um apelido da pessoa, né? Você pode colocar, sei lá, você entrevistou um grupo de mulheres, você pode colocar, muita gente vai colocar entrevistada A, entrevistada B, sujeito A, sujeito B. Você pode dar nome. Eu já vi uma pesquisa que a pessoa deu o nome de Flores, que era uma pesquisa com grupos de defesa das mulheres. Aí cada entrevistada tinha o nome de uma flor. Bem legal e super empático. Certo? Compromisso de todos os envolvidos na pesquisa de não criar, manter ou ampliar as situações de risco ou vulnerabilidades para indivíduos e coletividades, nem acentuar estigma ou preconceito ou discriminação. Se você fizer isso, você não precisa fazer pesquisa, certo? Compromisso de propiciar a assistência a eventuais danos materiais e imateriais decorrentes da participação na pesquisa, conforme o caso, sempre e quando necessário. Então, se sua pesquisa traz alguma despesa, traz algum tipo de dano material ou imaterial ao pesquisado, à pessoa, o sujeito que está participando da sua pesquisa, você é a pessoa que é obrigada a ressarcir. Certo? Então vamos lá. Se a gente tem que fazer o processo de consentimento e assentimento livre e esclarecido, como a gente viu anteriormente, como é que funciona, né? O processo de consentimento e do assentimento livre e esclarecido envolve o estabelecimento de relação de confiança entre o pesquisador e o participante, continuamente aberto ao diálogo e ao questionamento, podendo ser obtido ou registrado em qualquer das fases de execução da pesquisa, bem como retirado a qualquer momento, sem qualquer prejuízo ao participante. Então vamos lá. Assentimento é para pessoas que não podem consentir e têm um responsável legal. Consentimento é para as pessoas que são responsáveis por si mesma ou responsáveis por outras, certo? Além disso, você pode pegar esse consentimento e registrar, aí você tem que registrar, é obrigatório o registro. Tem alguns casos que você não precisa registrar, mas todos sempre são julgados pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Evite, faça o consentimento ou o assentimento livre e esclarecido sempre, certo? Você pesquisador, se protege
E também demonstra à pessoa que está participando da sua pesquisa que você é um pesquisador sério, ético, você é uma pesquisadora comprometida com a ética em pesquisa nas ciências humanas e sociais. Além disso, a qualquer momento, a pessoa que assente ou consente pode pedir para se retirar da pesquisa. Aí você não pode usar os dados. Então, nada de gravador ligado sem autorização da pessoa, certo? Nada de estar anotando dados que a pessoa não quer que sejam publicizados. Se você acha que alguma coisa que a pessoa falou pode ser usada contra ela, evite usar. E se tiver que usar, peça a autorização e grave esta autorização, certo? Vamos lá. O processo de comunicação do consentimento e do assentimento livre e esclarecido pode ser realizado por meio da sua expressão oral, escrita, língua de sinais ou de outras formas que se mostrem adequadas, devendo ser consideradas as características individuais, sociais, econômicas e culturais da pessoa ou grupo de pessoas participantes da pesquisa e as abordagens metodológicas aplicadas. Então vamos lá, você pode gravar um vídeo, pode gravar um áudio que tenha esse consentimento, certo? Pode ser por escrito? Pode. Mas o que é que você tem que assentar? O que é que você tem que pensar? Poxa, se eu estou pesquisando pessoas que não são letradas, que não sabem ler e escrever, e muitas delas não sabem assinar o próprio nome, né? Então, você tem que ter pelo menos um lugar no seu termo para que ela possa usar a digital. E quando você for submeter para o comitê de ética em pesquisa, isso tem que estar claro. O que você vai mandar para o comitê de ética em pesquisa? Seu projeto de pesquisa, o roteiro das entrevistas, os formulários, todos os instrumentos que você vai utilizar. Inclusive o termo de consentimento livre esclarecido ou o assentimento de consentimento livre esclarecido, ou ambos se você for utilizar. Então, você tem que pensar como a pessoa vai ratificar essa questão de pesquisa, certo? Vamos lá, seguindo em frente, ó. Outra disposição aqui que é bem interessante. As informações sobre a pesquisa devem ser transmitidas de forma acessível e transparente para que o convidado a participar de uma pesquisa ou seu representante legal possa se manifestar de forma autônoma, consciente, livre e esclarecida. Então, esse termo de consentimento livre e esclarecido, seja oral, seja por sinal, seja por imagem, o que for, certo? Ele tem que ser uma forma de comunicação clara para a pessoa, que não pode enganar a pessoa, certo? O que é que tem que ter nesse termo de consentimento? Tem que ter todos os direitos dos participantes. Ser informado sobre a pesquisa, desistir a qualquer momento da pesquisa sem prejuízo, ter sua privacidade respeitada, ter garantida a confidencialidade das informações pessoais, decidir se sua identidade será divulgada e quais são, dentre as informações que forneceu, as que podem ser tratadas de forma pública, certo? Então isso quem decide é participante, é o sujeito da pesquisa. Ser indenizado pelo dano decorrente da pesquisa nos termos da lei, o ressarcimento das despesas diretamente decorrentes de sua participação na pesquisa. Então, se você pede para a pessoa vir de ônibus até onde você está, para você pesquisar, você tem que pagar a passagem dela de ida e de volta. Pronto, está explicado? Isso é todo o custo que for gerado aos sujeitos de pesquisa deve ser coberto pelo pesquisador, pela pesquisadora, certo? Aí vamos lá. Temos também algumas disposições da obtenção do consentimento e do assentimento, né? O consentimento livre esclarecido, o assentimento livre esclarecido. Se não ficou claro, gente, bota aí nos comentários que eu explico de novo, tá certo? Só qualquer outra dúvida que surgir, qualquer outro ponto, pode colocar aqui nos comentários, procurar nas redes sociais, que a gente vai dialogando, tá bom? Vamos lá. O pesquisador deve esclarecer o potencial participante, né, já que ele ainda não é participante, ela ainda não é participante, na medida de sua compreensão e respeitada a sua singularidade sobre a natureza da pesquisa, seus objetivos, métodos, direitos, riscos e potenciais benefícios. Deverá haver justificativa da escolha de crianças, de adolescentes e de pessoas em situação de diminuição da sua capacidade de decisão no protocolo a ser aprovado pelo sistema do Comitê de Ética em Pesquisa. Então, sempre que você for trabalhar com crianças, com adolescentes ou pessoas que não podem ser responsáveis por si mesmas, certo? Que tenham representantes legais, além de ter o assentimento delas, além de ter o consentimento dos representantes legais, deve haver uma justificativa para a escolha, tá bom?
Continuando então, em comunidades cuja cultura reconheça a autoridade do líder ou do coletivo sobre o indivíduo, como é o caso de algumas comunidades tradicionais, indígenas ou religiosas, por exemplo, a obtenção da autorização para a pesquisa deve respeitar tal particularidade, sem prejuízo do consentimento individual, quando possível e desejável. Certo? Então, o ideal é que você faça o quê? Pegue o consentimento individual e pegue o consentimento da pessoa que lidera esse grupo. Pegue o consentimento dos dois para garantir, tá certo? Vamos evitar problemas, tá bom? E vamos fazer a coisa direitinho, respeitando sempre a cultura, respeitando as tradições, as escolhas religiosas das pessoas, tá certo? Quando for inviável a realização do processo de consentimento livre e esclarecido, a dispensa desse processo deve ser justificadamente solicitada pelo pesquisador responsável ao sistema do Comitê de Ética em Pesquisa para apreciação. Então, se não for possível, você vai enviar um pedido justificando, faz uma solicitação justificando a dispensa, certo? Eu acho muito difícil deles aprovarem, só para constar. O registro, como é que tem que ser registrado o consentimento e o assentimento? O registro do consentimento e do assentimento é o meio pela qual é explicitado o consentimento livre e esclarecido do participante ou do seu responsável legal, sobre a forma escrita, sonora, imagética, ou entre outras formas que atendam às características da pesquisa e dos participantes, devendo conter informações em linguagem clara e de fácil entendimento para o suficiente esclarecimento sobre a pesquisa. Certo? Então, você aproveita e coloca aí no seu consentimento livre e esclarecido o pedido de uso de imagem, de uso de som, certo? De uso desse áudio, vai que você precisa, pode usar e a pessoa lhe libera, Vai que ela só te libera, diz, não, pode usar o meu vídeo, pode usar esse vídeo que você fez comigo, mas ela te libera só verbalmente. Então coloca no termo também para garantir, para que você possa se proteger, fazendo a coisa da forma correta. Quando não houver registro para consentimento e do assentimento, o pesquisador deverá entregar documento ao participante que contemple as informações previstas para o consentimento livre e esclarecido sobre a pesquisa. Faça sempre isso. Entregue uma cópia do termo de consentimento livre e esclarecido, mesmo que a pessoa vá jogar no lixo. Certo? Não interessa. Faça sempre 2 cópias. Mantenha uma com você, no caso de ser escrita, e entregue outra para a pessoa que vai ser sujeito da pesquisa. Isso também ajuda bastante e demonstra a seriedade da sua pesquisa e você faz sempre a coisa da forma correta. Certo? A obtenção do consentimento deve ser comprovada também por meio de testemunha que não compõe a equipe de pesquisa e que acompanhou a manifestação do consentimento. Aí o caldo entorna, Porque tem que ter um outro, que nem é um sujeito de pesquisa e nem é pesquisador. Então o que é que você pode fazer? Entreviste 2 pessoas por vez. Um é um entrevistado que acompanha o consentimento, depois troca, a outra é entrevistado e o outro acompanha o consentimento. Assim, você garante fazer a coisa de maneira certa e um serve de testemunha para o outro. Eu só não recomendo o quê? Que a outra pessoa que é testemunha, participe, veja o momento da pesquisa, das perguntas, que isso pode inviabilizar até, inclusive, o seu roteiro de pesquisa, já que vai enviesar, a pessoa vai conhecer já o seu roteiro. É claro que tem situações que isso não faz diferença, como tem situações que isso é periclitante. O pesquisador deverá justificar o meio de registro mais adequado, considerando, para isso, o grau de risco envolvido, as características do processo da pesquisa e do participante, tá certo? Então você tem que sempre se justificar, vou fazer escrito, por isso, vou fazer gravação de áudio, de vídeo, por isso. O registro do consentimento livre e esclarecido, em seus diferentes formatos, deverá conter esclarecimentos suficientes para a pesquisa, incluindo, aí aqui, nesse artigo 17 da seção 2, você vai ter tudo que tem que ter no termo, certo? Se você não sabe como escrever, pronto, você vem aqui na página 7, a partir do artigo 17, certo? Você vai encontrar esses 10 pontos aqui e esses 4 incisos, parágrafo, ainda bem que eu não sou de direito, não preciso saber disso, Preciso sim, eu deveria saber.
certo? Depois eu pesquiso, porque eu não estou lembrado agora. Riscos. Nos projetos de pesquisa em ciências humanas e sociais, a definição e a gradação do risco resultam da apreciação dos procedimentos metodológicos do seu potencial de causar danos maiores aos participantes do que os existentes na vida cotidiana, em consonância com o caráter processual e dialogal dessas pesquisas. O pesquisador deve estar sempre atento aos riscos que a pessoa possa acarretar aos participantes, certo? No caso, o risco que a sua pesquisa pode acarretar aos participantes em decorrência dos seus procedimentos, devendo, para tanto, serem adotadas todas as medidas de precaução e proteção a fim de evitar dano ou atenuar seus efeitos. Inclusive, você pode justificar a escolha do local a partir desse artigo aqui. Eu escolhi fazer essa pesquisa numa cafeteria, que é bem movimentada, onde tem bastante pessoas, certo? E que meu sujeito de pesquisa fica mais confortável, É justificativa. Vamos lá. O pesquisador deverá adotar todas as medidas cabíveis para proteger o participante quando criança, adolescente ou qualquer pessoa cuja autonomia esteja reduzida ou que esteja sujeita à relação de autoridade ou dependência que caracterize situação de limitação da autonomia, reconhecendo sua situação peculiar de vulnerabilidade, independente do nível de risco da pesquisa. Então você sempre é o responsável. O risco previsto no protocolo será graduado nos níveis mínimo, baixo, moderado ou elevado, considerando sua magnitude em função das características e circunstâncias do projeto, conforme definição da resolução específica sobre tipificação e gradação de riscos e sobre tramitação de protocolos. Então, nos seus protocolos de pesquisa, você vai ter sempre esses níveis de gradação, certo? Então, considere, sempre expor o nível de gradação lá no seu termo de consentimento livre e esclarecido. O procedimento de análise ética, como é que se dá aí análise no Comitê de Ética em Pesquisa? Os projetos de pesquisa serão inscritos na plataforma Brasil para sua avaliação ética de forma prevista nesta resolução e na resolução específica da gradação, tipificação de risco e tramitação de protocolo. Então você vai mandar para a plataforma Brasil, certo? Lá tem tudo o que você precisa saber para enviar esse material. Então já prepara o projeto de pesquisa. A avaliação será feita pelo sistema do Comitê de Ética em Pesquisa e incidirá sobre os aspectos éticos do projeto, considerando os riscos e a devida proteção dos direitos dos participantes da pesquisa. O que é que acontece? Aqui eles não vão avaliar texto, essas coisas. Eles querem saber se a sua pesquisa contempla os itens que estão dispostos na Resolução 510 de 2016 sobre ética em pesquisa nas ciências humanas e sociais, certo? Então é isso que eles vão avaliar. Muitas vezes eles vão mandar também sugestões, viu? Você pode usar essa metodologia, usa esse autor aqui, o pessoal é bem legal, E você não precisa levar essas considerações em relação a sua pesquisa. Você tem que fazer, se houver uma negativa, eles vão dizer por que você tem que fazer as correções, tá certo? Vamos lá. Do pesquisador responsável. A responsabilidade do pesquisador é indelegável e indeclinável e compreende os aspectos éticos e legais. Ou seja, se você não leu isso, se você não sabe isso, não interessa. Não saber da lei não é motivo para você para você se livrar do crime aqui, do crime de ética, da falta de compromisso ético em pesquisa. Apresentar um protocolo devidamente instruído ao sistema CEP, aguardando a decisão da aprovação ética, antes de iniciar a pesquisa, conforme definido em resolução específica da tipificação e gradação de risco. 2. Conduzir o processo de consentimento e assentimento livre e esclarecido. 3. Apresentar dados solicitados pelo Comitê de Ética em Pesquisa ou pelo CONEP a qualquer momento. Vai que eles mandam e-mail pedindo os dados, Manter os dados da pesquisa arquivado. Manter os dados da pesquisa em arquivo físico ou digital, de preferência ambos, sob sua guarda e responsabilidade por ao menos 5 anos após o término da pesquisa. Então, publicou, você tem que garantir que isso fique nas suas mãos por pelo menos 5 anos, certo? Você é responsável por isso. Apresentar no relatório final que o projeto foi desenvolvido conforme delineado, justificando quando ocorridas as mudanças ou interrupções, certo? Então, tem que apresentar também o relatório final com justificativas.
E aí o Marcelo Castro, que à época era o ministro de Estado da Saúde e que assina aqui, né, a Resolução 510, que foi homologada em 7 de abril de 2016 nos termos de delegação de competência de 12 de novembro de 1991. Então é isso, pessoal. Espero que as dúvidas que vocês têm sobre essas questões de ética em pesquisa, quando você precisa passar pelo comitê de ética, quais são as disposições, que tipo de trabalho, como fazer isso, né? Eu tenho dado uma clarificada, uma luz sobre esse aspecto. Dúvidas, comentários, sugestões, outras interpretações sobre esse dispositivo legal, coloque aqui nos comentários, envie um e-mail para contato@pesquisajogos.com.br e sempre lembrando que o canal Pesquisa e Jogos é uma iniciativa de divulgação científica do Laboratório Interdisciplinar de Jogos Colaborativos. Palestras, oficinas, quer contratar a gente para fazer uma pesquisa? A gente faz, né? Nós trabalhamos com educação, jogos cooperativos, jogos inclusivos, né? Quer saber mais sobre o nosso trabalho? Acesse lá www.lijc.com.br ou nos procurem no Facebook. Espero que tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, qualquer comentário que for necessário, só colocar aqui na descrição. Um forte abraço e até a próxima. E só lembrando, domingo tem eleição e ele não!